Fala pessoal, aqui quem fala é Yuri Peixoto. Eu sou engenheiro ambiental, trabalho com geoprocessamento. Sou ex-aluno da professora Tatiana Bichara. Hoje nós somos parceiros profissionais e a gente já desenvolveu inúmeros trabalhos aí na área de geoprocessamento para consultoria ambiental. Hoje eu estou aqui para fazer uma pequena abordagem sobre sensoriamento remoto. Nessa abordagem nós vamos ver a definição do sensoriamento remoto, como é feita a obtenção de imagens, os sensores que são utilizados, um conceito básico, né, de radiação, interação com a superfície, que é para a gente entender como é que funciona isso, né, a obtenção dessas imagens. Tratar um pouco da resolução de imagens, né, da composição de imagens, que é como é feita a mescla, né, dessas imagens para que se destaquem as áreas de interesse nos nossos estudos e como a gente faz para adquirir essas imagens. Bom, vamos lá. Definição. Sensoriamento remoto é um termo utilizado na área das ciências aplicadas que se refere à obtenção de dados de alvos à distância, ou seja, remotamente. É uma tecnologia que permite obter imagens e outros dados da superfície terrestre por meio da captação da energia refletida ou emitida pela superfície. Os dados podem ser recebidos por meio de sensores instalados em plataformas terrestres, aéreas ou espaciais. As plataformas terrestres são basicamente radares, né, que são instalados em torres, né, e eles emitem uma radiação e captam a reflexão dessa radiação nos alvos diversos, né. As aéreas podem ser obtidas por aeronaves, né, drones ou aviões, e as espaciais por satélites orbitais. Bom, aqui um conceito básico, né, para a gente ver como é feita a obtenção de imagens. A gente tem uma fonte de radiação, que normalmente é o Sol, né? O Sol ele emite radiação em todos os comprimentos de onda para a superfície terrestre, né? Ilumina desde cidades, florestas, desertos e massas aquáticas. Cada compartimento da superfície ele vai ter uma taxa de absorção da energia e uma taxa de emissão de energia. E aí o sensor do satélite vai captar essa energia que é refletida. Uma parte é absorvida e uma parte é refletida. Então, aqui a gente pode ver uma superfície arenosa, ela vai refletir uma quantidade de energia. A gente tem uma cobertura de vegetação, ela vai refletir outra quantidade de energia. Uma zona urbana, uma outra quantidade de energia. Uma massa aquática, por aí vai. O satélite vai captar, né, essa energia refletida e vai transformar isso numa imagem. Essa imagem vai ser transmitida de volta para a Terra, onde ela vai ser trabalhada. A gente tem dois tipos básicos de sensores remotos, que é o sensor passivo, que é aquele que depende da iluminação do Sol, né, de uma fonte de radiação, para que essa radiação seja refletida e retransmitida para o sensor. E a gente tem o sensor ativo, que é aquele que emite a radiação, um comprimento de onda específico, e ele vai captar a reflexão desse comprimento específico. Então, o que é a radiação eletromagnética? A gente tem aqui o espectro eletromagnético, né, que é para a gente entender como é que funciona isso. A radiação ela varia desde muita energia, um comprimento entre as ondas muito curto quer dizer muita energia. Um comprimento entre as ondas muito longo quer dizer baixa energia. Então aqui em muita energia a gente tem os raios gama, e aí vai diminuindo, né? Vai para os raios X, ultravioleta. Essa pequena faixa aqui do espectro é a luz visível, é a luz que a gente consegue enxergar, né? Então aqui nessa pequena faixa a gente tem todas as cores, desde o violeta, né, passando pelo azul, verde, vermelho, laranja, vermelho, e aí além do vermelho a gente tem o infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. Tecnicamente todos os sensores eles podem captar comprimentos específicos ou
comprimentos mais abrangentes, né? Um sensor ele pode captar, por exemplo, apenas infravermelho, ou ele pode captar desde ultravioleta até micro-ondas, né? Existem telescópios que são projetados para obter imagens dos corpos celestes, né? Só infravermelho. Existem telescópios projetados para obter imagens de raio-x, de micro-ondas, mas para sensoriamento remoto, né, para obtenção de imagens da Terra, normalmente é utilizado os comprimentos do visível, né, da luz visível, e infravermelho. Essas ondas elas são medidas normalmente nessa faixa aqui em micrômetros, né? A luz visível, como é muito pequena a faixa, então a gente subdivide isso para nanômetros. Então os comprimentos dessas ondas são medidas em nanômetros e no infravermelho aqui em micrômetros. Então essa radiação, né, o Sol emite a radiação, né? O Sol normalmente ele emite todos os comprimentos de onda, desde lá, talvez não raios gama, né, mas desde os raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Ele emite toda essa radiação, né? A superfície vai interagir com essa radiação, ela vai absorver uma parte e ela vai refletir uma outra parte. Essa taxa entre absorção e reflexão determina o albedo da superfície. O albedo nada mais é do que a capacidade de reflexão da superfície. Então, superfícies muito escuras, como por exemplo a superfície do mar, ela é uma superfície que vai absorver muita radiação e refletir pouca. Então, nas imagens, a superfície do mar ela vai aparecer normalmente em tons mais escuros, enquanto que uma nuvem, por exemplo, uma nuvem é uma grande fonte de interferência na obtenção de imagens porque ela tem uma grande reflexão. Ela não absorve praticamente nada e reflete muita energia. Então ela parece extremamente branca nas imagens e você não consegue ver através das nuvens. Elas parecem sólidas. E aqui nesse esquema a gente consegue ver, né, que a gente tem os comprimentos azul, verde e vermelho, que são os três componentes básicos das cores, né, as cores primárias. E aí o Sol ele emitindo, aqui no caso da luz visível, tá, gente? Então o Sol ele emitindo essas três cores primárias, as superfícies elas vão interagir de forma diferente. Uma superfície azul, ela vai refletir muito azul. Uma superfície verde, muito verde. Uma superfície vermelha, muito vermelha. A branca, ela emite as três cores, novamente, né? Na verdade, a cor branca, ela é a mistura de todas as cores, né? Então, ela é totalmente refletida. O amarelo, ele vai refletir basicamente vermelho e verde. As superfícies cinzas, né? Ela vai refletir basicamente o azul e o verde. Cinzas não, perdão. As superfícies azuladas, né? Ciranas. São superfícies azuladas. Ela vai refletir basicamente o azul e o verde. E superfícies magenta, né? Que são tons rosados, elas vão refletir basicamente vermelho e azul. O preto, ela não reflete. O preto tem uma taxa de reflexão muito baixa, então é quase nada refletido. Nesse gráfico aqui a gente pode ver diferentes coberturas, né, da superfície terrestre. Então aqui a gente tem água limpa, água turva, solo argiloso, solo arenoso e vegetação. E cada superfície dessa interage de uma forma diferente com a energia e transmite em comprimentos de ondas diferentes. Então aqui a gente tem a água limpa, está em tom preto aqui. No gráfico a gente pode ver que ela interage um pouco com a luz visível, mas à medida que a gente vai avançando para o infravermelho, ela vai reduzindo a taxa de reflexão a ponto de não transmitir mais no infravermelho.
Água turva, ela reage um pouco também com a luz visível e decai na medida que a gente chega no infravermelho. O solo argiloso e o solo arenoso, elas têm uma taxa que vai aumentando de acordo se avança para o infravermelho. Um momento. Desculpa, é que eu não tenho o hábito de falar muito e aí sempre aperta um pouco aqui a garganta. Mas vamos lá. Vegetação, ela interage de forma variada no visível. Ela reflete um pouco, né? No infravermelho próximo, ela já reflete muito. No infravermelho médio há uma variação, né? Isso aqui ajuda a gente a ver os contornos da vegetação de forma bastante diferenciada, com bastante contraste entre as bandas espectrais. E aí, falando um pouco das bandas espectrais, cada satélite é equipado com um sensor que vai captar uma banda diferente, como eu falei lá no início, né? Uma banda quer dizer um comprimento de onda específico. Os satélites Landsat, que são muito utilizados aí para análise ambiental, eles são preparados para captar desde o visível, todos os comprimentos de onda do visível, passando pelo infravermelho próximo, o infravermelho médio e uma pequena faixa do termal. E aí ele tem 7 canais para obtenção de imagens. Cada canal ele vai focar em um comprimento de onda específico. Então a banda 1 ela vai do comprimento de 450 nanômetros a 515 nanômetros, e aí ela obtém essa faixa mais esverdeada da luz visível, ou seja, as superfícies que emitem mais a cor verde vão ser captadas por essa banda da luz visível. Estamos falando de cor, tá? A banda 2 ela vai de 525 nanômetros a 605 nanômetros e vai captar mais das superfícies que emitem a coloração amarela, e a banda 3 vai captar mais das superfícies avermelhadas. Aí essas 3 bandas elas compõem as imagens visíveis do satélite Landsat. A partir daí a gente obtém as imagens que não são visíveis, tá? Elas estão na área do infravermelho. Nosso olho não é capaz de enxergar infravermelho. Infravermelho basicamente é calor, então é uma radiação que ela é transmitida na forma de calor. E aí a banda 4 ela vem de 750 a 900 nanômetros, e aí ela consegue captar aqui o infravermelho próximo, né? A banda 5 de 1550 a 1750 nanômetros, aqui a gente já pode converter para micrômetros, não é? 1,5 micrômetro e 1,7 micrômetro, e aí ela já consegue captar cada infravermelho médio, né? A banda 6 e 7 estão bem lá à frente do infravermelho médio. E aqui a gente pode ver o resultado dessa captação, né? A banda 1, 2 e 3, aqui nós temos imagens visíveis, compostas por radiação visível. A banda 4, 5, 6, 7 e 8, alguns satélites já estão operando a banda 8, elas são imagens infravermelhas. Notem que há diferença, não é, das tonalidades. A gente consegue ver aqui uma massa aquática, como ela varia, né? Na banda visível ela é praticamente igual. Entretanto, nas bandas 4, 5 e 7, que operam infravermelho, a gente consegue ver a tonalidade mais escura, né? Que a massa aquática transmite. Por quê? Porque ela absorve muita energia infravermelha e emite pouca, não é isso? Então aí acaba adquirindo essa tonalidade mais escura nas imagens. Aqui essas imagens elas são apresentadas em escala de cinza. Normalmente as imagens são disponibilizadas em escala de cinza. Poderia ser qualquer outra cor, desde que obedecesse uma escala gradual, não é isso? A escala de cinza é a mais usual, e através dessas imagens a gente consegue mesclar elas para obter cores a partir daí. Os softwares de geoprocessamento
Eles conseguem mesclar isso e obter as cores a partir dessas imagens. Falando um pouco da resolução de imagens, os diversos satélites e sensores, eles têm variações na resolução das imagens, né? O sensor Iconos, ele tem uma resolução de 1 metro. Então aqui a gente consegue distinguir, né, construções, praças, ruas, né, avenidas, árvores, enfim. Esse satélite IRS, ele já tem uma resolução de 5 metros, e aí vai reduzindo, né, a resolução. O Landsat, ele tem uma resolução de 30 metros, quer dizer que cada pixel da imagem corresponde a 30 metros. Então o Landsat ele é usado muito para análise ambiental, no entanto, ele não tem uma resolução boa se seu objeto de análise for uma área pequena. Então normalmente é usado para áreas grandes, né, o Landsat. A gente consegue imagens, tá, inferior a 1 metro, com resolução inferior a 1 metro, que são as imagens utilizadas no Google Earth. Só que elas normalmente não são imagens de satélite. O Google ele tem outros métodos, né? Eles usam também imagens de satélite, mas eles têm outros métodos, né, de aerofotogrametria, né, para obtenção de imagens, e até mesmo drones que conseguem imagens com resolução de até 10 centímetros. Então é uma imagem bastante precisa que você consegue enxergar até pessoas andando nas ruas. Para a composição das imagens, a gente já vai utilizar os softwares de gel, não é? E aí a gente vai colorir essas imagens, as bandas que a gente tem dessas imagens, de acordo com o estudo que a gente quer realizar. Para esse estudo aqui, era necessária uma imagem colorida, não é? Que fosse mais próxima da realidade, do que é visível aos nossos olhos. Então foi aplicado um filtro azul na banda 1, um filtro verde na banda 2 e um filtro vermelho na banda 3. Ao se mesclar essas três imagens, a imagem obtida tem essa aparência. Então essa imagem aqui é bem próxima do que é visível, do que os nossos olhos detectam. Para outros estudos, entretanto, você precisa destacar outras áreas, né? Precisa destacar algumas áreas que são o alvo do seu estudo, não é? Então, se você, por exemplo, quiser destacar vegetação, esse tipo de composição ele é bem útil. É aplicado um filtro azul na banda 2, um filtro verde na banda 3 e um filtro vermelho na banda 4. E o resultado é esse. A gente consegue ver que as áreas florestadas ganham destaque aqui na forma de vermelho. Só que esse filtro ele acaba confundindo também áreas urbanas, né? As áreas urbanizadas ou antropizadas, né? Sejam antropizadas por qualquer forma, né? O terreno esteja com solo exposto, seja uma mina, né? Seja até uma ocorrência natural também, né? Você não consegue distinguir. Então eles acabam continuando com tonalidades acinzentadas. E aí a gente tem a composição que é mais usual para análise ambiental, que é o filtro azul na banda 3, o filtro verde na banda 4 e o filtro vermelho na banda 5. E o resultado que a gente obtém é esse. As coberturas vegetais adquirem tonalidades verdes, né? As vegetações menos robustas aparecem aqui em verde claro, as mais robustas, né, a área de floresta, aparece aqui em verdes mais escuros, as áreas antropizadas em tons de lilás, né, e as massas aquáticas em tons de azul e preto. Então acaba ficando uma imagem com bastante contraste, com bastante eficiência, né, e resultados bastante positivos para a análise ambiental. Mas como a gente faz para obter essas imagens? Muitas dessas imagens são disponibilizadas gratuitamente. Existem vários sites que disponibilizam, né, várias agências, né, tanto nacionais como internacionais, que disponibilizam gratuitamente. Normalmente as imagens de menor resolução são as que são disponibilizadas gratuitamente. Se a gente precisar de uma imagem de maior resolução,
Essas imagens são disponibilizadas também no Google. Entretanto, elas têm restrição quanto ao uso, a gente não pode fazer uso comercial dessas imagens. Se você quiser fazer uso comercial, aí você já tem que adquirir. Existem empresas, né, que fazem a disponibilização de imagens, né? Você vai delimitar a sua área do seu projeto e aí, com base nessa área, você envia lá para essa empresa e eles vão posicionar o satélite para que ele obtenha uma imagem, né, de alta resolução dessa área. Se você precisar de uma resolução maior, inclusive, existem outros métodos também, pode ser por aeronaves, pode ser até por drones, né, para obtenção de imagens de a resolução mais alta.